Esse é um exercício para liberarmos o medo. E eu sou a Ari Paduano, terapeuta holística e reprogramadora vibracional. E há uma razão muito grande para começarmos pelo medo. Frequentemente deixamos que o medo controle a nossa vida, não é mesmo? Então pense nisso. Nada, absolutamente nada está errado, mas por algum motivo, de repente, você começa a ficar com medo de algo que ainda não aconteceu ou que provavelmente vai acontecer. Sem ter um porquê, você começa a se preocupar com as contas a pagar, começa a pensar de forma obsessiva sobre seu trabalho. Talvez seu chefe não goste de você. Pensa muitas vezes, será que aquele meu colega está me sabotando? Sua mente embarca nisso por um grande tempo. E é possível que esse medo tome forma como preocupações. Preocupação com os filhos, com a nota daquela prova, com algum problema de saúde. Aí, de repente, numa manhã, você acorda com uma dor de cabeça e já vem aquele pensamento: meu Deus, será que é um tumor? Dali a pouco, não demora muito, bum, você está doente, desempregado, pobre, incapaz de sustentar sua família. Tudo isso dentro da sua cabeça. Sejam lá quais forem os seus medos em particular, eles o restringem e deixam seu campo de energia estreito. Tudo fica encurtado. Entenda uma coisa: medo gera mais medo. O medo nada mais é que uma energia, uma experiência. Mas agarrar-se ao medo é uma característica exclusivamente da espécie humana. Vamos pensar um pouco. Todo ser vivo sente medo, mas logo depois se livra dele. Vacas, cervos, ursos, leões, cães, gatos, todos sentem medo e seguem em frente. Mas nós, meros seres humanos, não. Nós acumulamos o medo, estocamos, armazenamos o medo em nossos corpos. Fazemos o maior esforço para provar para nós mesmos que o mundo não é um lugar seguro. É claro, existe uma função evolutiva para o temor, afinal, ele nos ajuda a sobreviver. É um mecanismo de defesa. A questão é que muitas vezes a gente deixa o medo fazer o que bem quiser com a gente. E aí, esse medo nos mantém preso no mesmo lugar. Talvez permaneçamos em empregos insatisfatórios ou relacionamentos ruins por medo de que algo maior e melhor não esteja ali no nosso caminho. E por todo o tempo em que fazemos isso, estamos invalidando um princípio universal, que é o princípio do mais. A grama continua a crescer, os rios a correr em direção ao mar. As galáxias novas se formam, a vida parece ter sempre um jeito de continuar a evoluir para algo mais. Tudo na natureza confirma esse princípio. O que a gente precisa é encontrar nossa coragem, que naturalmente não é a ausência do medo, mas sim o desejo de ficar com medo e seguir em frente mesmo assim. O medo não mata ninguém. Ele é somente uma energia que podemos deixar passar através de nós. Onde quer que você esteja agora, eu quero que você treine seu coração e sua mente, a sua consciência em si, para reconhecer a energia do medo toda vez que ela aparecer ao longo do dia. Sempre que o medo surgir dentro de você, e ele vai surgir em algum momento, isso vai acontecer, preste atenção nele. Olhe para o seu medo. O medo é seu ponto zero. Geralmente, nós lidamos com nossos medos diários de uma destas três formas. Ou nós fugimos, ou nós o encaramos e lutamos, ou congelamos.
Você pode estar ansioso com o trabalho da faculdade, que vai exigir a leitura de 200 páginas até amanhã, ou com o resultado de um exame médico, ou ainda com o projeto da empresa que o obriga a deixar sua esposa, ou marido e filhos, ou a família e viajar para o outro lado do mundo a fim de fechar um contrato. Aquele primeiro dia de um emprego novo, um primeiro encontro com alguém especial, abrir uma conta que chegou pelo correio, apavorado com a possibilidade de não ter dinheiro para pagar. A vida e suas situações irão trazer à tona os nossos medos, todas as vezes. E quando isso acontece, a parte mais primitiva do cérebro assume o controle. Aquela nossa parte responsável por lutar, fugir ou congelar vem da resposta animal básica à energia do medo. Todos no mundo fazem isso na presença do medo. Isso é normal. Isso acontece mesmo que a ameaça não seja real, mesmo que seja coisa só da mente. Os seus músculos contraem, a respiração acelera, as palmas das mãos ficam úmidas, as pupilas dilatam, nosso fluxo sanguíneo deixa as extremidades e vai para o coração e os músculos. E nós, muitas vezes, sentimos isso de uma maneira extrema. E diante disso, o que você faz? Você deve aprender a permitir. Fugir das nossas emoções não é o caminho correto. Nós devemos olhar e reconhecer. Perceba, fique atento. Hoje o medo pode aparecer só umas 100 vezes, não importa. Há um imenso poder na capacidade de se flagrar, de observar suas próprias respostas instintivas e seus comportamentos. E quando você perceber, trate-se com amor absoluto. A consciência indica o fim da luta. Isso não significa que seu cérebro reptiliano não vá tentar se esquivar e escorregar por outra direção como uma cobra, mas depois que estiver com a mente treinada para perceber quando o medo chega e o que ele faz com você, ele vai perder o total domínio sobre você. Por muitas vezes, até esse momento, a força invisível do medo tem sido sua constante companheira. Ela determinou todas as decisões e direcionou todas as suas escolhas. É o nó em seu coração que impede de amar completamente. Ela aparece em momentos cruciais para desviá-lo da pessoa que você sabe que é. É a voz dentro da sua cabeça dizendo: não! É o próprio som da derrota e rouba o que é seu por direito. Rouba a sua própria vida. O medo, ele já serviu para alguma coisa. Foi seu bom e velho amigo. Mas tá na hora de deixar ele ir. Agora, pare tudo o que você está fazendo e feche os seus olhos por um minuto. Feche os olhos. Eu quero que você se visualize em uma casa bem gostosa, aconchegante. Tem um jardim nessa casa. E quando você olha para o jardim, tá cheio de ervas daninhas, pragas nesse jardim. E eu quero que você saia de dentro da casa e se direcione para esse jardim agora. Olhe para essas ervas daninhas, essas pragas. Cada erva, cada praga representa um medo. Olha para isso. Esse jardim foi tomado pelo medo. O medo de perdas financeiras, o medo de ficar sozinho, o medo de doenças. Isso tudo tomou forma como erva daninha e praga. Agora você precisa cuidar desse jardim. E a cada praga que você arrancar, a cada erva daninha que você arrancar, é um medo que você arranca pela raiz. Então, vamos lá, mão na massa.
Pegue, se visualize tirando cada erva daninha, arrancando esses medos um a um. Vai arrancando esses medos, ajoelhe nesse jardim e arranque cada medo. Sinta, se visualize. E o que temos aqui? Medo, arranque. Abandono, tire isso do seu jardim. Traição, rejeição, morte. Arranque todas essas energias, doença, mágoa, incapacidade. Vai arrancando todos esses medos. Arranque. Vai arrancando, olhe em cada canto desse jardim e vai arrancando todas essas ervas daninhas. Isso tudo são medos que te machucam. É uma densidade vibracional energética que está aí no seu jardim te machucando, te limitando. Então arranque, arranque. A sua história não importa, quem te causou, quem te feriu, onde, quando, não importa. É um emaranhado de energia densa, enraizado. Vamos tirar esse mal pela raiz, arranque cada medo, tire cada medo do seu jardim. Se visualize arrancando cada medo do seu jardim. Isso, arranque cada vez mais. Olhe para cada canto e perceba se tem mais ervas daninhas e faça esse processo até arrancar todas as ervas daninhas do seu jardim. Arranque medo de traição, medo de não conseguir, medo da pobreza, medo da morte, medo da doença, medo de não ser capaz. Arranque cada medo que tem aí nesse jardim. Isso, vai arrancando cada vez mais. Arranque. Muito bem. Agora eu quero que você respire bem fundo, encha os pulmões de ar e solte pela boca. Como você se sente agora? Agora nós temos espaço sobrando para um novo início, sobrando para um novo começo. Quando nós prestamos atenção no medo, ele perde poder. As ervas daninhas, pragas, elas não são exatamente más ou ruins, elas fazem parte da natureza, mas elas estão ocupando o espaço. Então, sempre que vier o medo, você já sabe o que fazer. Olhe para ele, perceba e arranque cada medo. Deixe sempre o seu jardim limpo e livre. Agora chegou a hora de nos despedirmos do medo como um amigo que nos trouxe experiências, aprendizados, crescimento. Tá na hora de agradecer. Chegou o momento de partir para um relacionamento maior, uma receptividade maior, uma expressão maior, uma verdade maior. Tá na hora de abraçar o seu medo, o velho amigo, e dizer adeus. De dizer, você esteve comigo durante muito tempo. Tem sido a voz na minha cabeça tantas vezes que já não reconheço nenhuma outra. Tem me protegido e me mantido em segurança, mas agora já cumpriu seu objetivo e chegou a hora de ir embora. Eu escolho me aventurar para além do seu domínio. Agora eu tenho coragem para caminhar em direção ao desconhecido. Agora eu quero que você olhe para o seu jardim novamente. Como ele está? Cheio de espaço para plantar novas oportunidades, novo aprendizado, novas experiências, novos pensamentos. Olha ao seu redor cheio de gratidão e vá caminhando bem devagar pelo seu jardim. Vá caminhando e à sua frente tem um portão bem grande de ferro. E eu quero que você agora abra o trinco desse portão, escute o ranger desse portão abrindo, passe por ele,
vai em direção à calçada e dá uma olhadinha para trás, vê como está seu jardim. Tá vazio? Então considere a possibilidade de que talvez ele sempre tenha esse estado, viu? Não tem nada ali, não tem ninguém ali. Chegou a hora de plantar novas sementes.